Boa noite, meus queridos. É com uma imensa alegria, com gratidão no coração, que mais uma vez nós iniciamos a nossa roda de conversa, o nosso estudo, que tenta trazer a luz da doutrina espírita, os ensinamentos do Cristo, que possam servir de ferramentas para a nossa evolução moral e espiritual, para a nossa reforma íntima. Possamos estar amparados no amor, na paz de Jesus. Para os trabalhos de hoje, para a nossa roda de conversa de hoje, então nós contamos com a Bruna na técnica, com a Ju Zangirolami e com o Emerson. Então, para que eles possam deixar o seu boa noite inicial, começo com a Ju. Boa noite a todos, colegas e amigos que nos prestigiam na companhia dessa noite. É com muita alegria que eu estou aqui para participar de mais uma roda de conversa, na certeza que temos sempre da companhia de seres de luz que nos assistem, que nos acompanham. Rogo a todos uma ótima noite de conversa e de aprendizado. Emerson. Boa noite, minhas amigas, minhas colegas de trabalho na Casa Espírita. Boa noite a todos que nos acompanham. É uma alegria muito grande esta oportunidade de conversar sobre a doutrina espírita, dividir com os amigos um pouco daquilo que nós estudamos na Casa Espírita, também agora nesse modelo online. Aqueles que chegam pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, e aqueles que já estão conosco, e possam continuar ainda por muito tempo. Obrigada, meus queridos. Então, nós vamos dando continuidade ao nosso estudo desta obra básica, que é a primeira das obras da codificação espírita, que é o Livro dos Espíritos. E nesse capítulo 6, no item Escolha das Provas, esse item vai da questão 258 até a questão 273. E na primeira questão, na 258, Kardec já pergunta aos benfeitores: no estado errante e antes de começar nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? E os benfeitores respondem a Kardec dizendo que ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ju, se ele próprio escolhe então o gênero de provas que deseja sofrer, que deseja passar, e que aí está o seu livre-arbítrio. Então, não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como um castigo? Ju, Deus dá ao espírito a liberdade de escolher, então, as provas que irá passar na Terra. E também total responsabilidade das consequências, então, dos seus atos. O espírito, ele poderá percorrer, então, o caminho tanto do bem quanto do mal, conforme, então, ele fizer uso do seu livre-arbítrio. Então, Deus, ele nos dá, juntamente com a oportunidade, também a responsabilidade na encarnação. E nada, então, acontece sem a permissão dele. No final da resposta dessa questão, no Livro dos Espíritos, diz assim: ademais, cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é o da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Então, algumas escolhas, algumas coisas nos são dadas por Deus como oportunidade, às vezes por nós vistas como não tão boas assim, mas é o meio mais propício que ele vê para nos experimentar, então, para nos
auxiliar na busca, então, pelos resultados que são mais coerentes e benéficos para o nosso aprimoramento. Obrigada, Ju. Emerson, na questão 259, Kardec pergunta: se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? E os espíritos vão responder no início já dizendo: todas não. E aí eles vão explicar que não são exatamente todas as coisas que são programadas para acontecer. Por quê? Porque o nosso livre-arbítrio também nos permite tomar alguns rumos diferentes quando da nossa encarnação. Então, o que está programado, o que está previsto, são os acontecimentos principais, nós poderíamos dizer o enredo, os principais fatos que vão se desenrolar. Mas isso pode tomar um rumo ou outro dependendo de como nós conduzimos a nossa encarnação. Então, eles vão trazer exemplos, e um deles vai dizer de quando o espírito escolhe reencarnar num meio, numa família, ou numa situação, numa condição social, que ele tenha como exemplo coisas ruins, né? Pessoas não honestas, e pessoas que não têm a preocupação com o próximo, enfim, entre ladrões, entre pessoas corruptas. Ele pode escolher isso para que seja provado nessas circunstâncias, mas não quer dizer que aquilo que ele vai fazer esteja definido, porque daí depende do seu livre-arbítrio, e dependendo da atitude, da decisão que ele toma no desenrolar da sua encarnação, são os rumos que ele vai, as consequências que ele vai enfrentar. Em determinada parte da resposta, que é um pouco mais extensa, eles vão dizer assim: se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias se fores bastante prudente. Nós conversávamos no estudo sobre um exemplo, por exemplo, a pessoa combater o seu orgulho e precisar, durante esse processo, passar por alguma situação que a desafie nesse aspecto, né? Que ela seja humilhada, que ela seja, enfim. E muitas vezes, quando o espírito assume o papel de transformação dedicado no seu projeto reencarnatório, ele pode, antes de passar por determinadas situações, já modificar o rumo da sua existência, se melhorar moralmente, trabalhar nos aspectos que ele precisa, e aí ele vai enfrentar a situação de uma maneira completamente diferente. Aquilo que poderia ser uma humilhação, ele já não considera mais que seja. Ou ele pode evitar determinadas situações porque ele se transformou, se melhorou. Então, não há um determinismo quanto às menores coisas da nossa existência. Nós escolhemos o tipo de situação que nós vamos enfrentar, mas os detalhes mínimos, eles acontecem no desenrolar da nossa existência e sujeitos também às escolhas que nós fazemos em função do nosso livre-arbítrio. Nós também podemos enfrentar várias dificuldades nesta encarnação que não estão no nosso planejamento reencarnatório, pelo contrário, que são dificuldades que nós contraímos ou consequências daquilo que nós fizemos nesta encarnação. Então eu venho com um projeto específico, mas aqui eu posso me atrapalhar com alguma situação e agravar, e aí isso gera consequências. Aí eu vou dizer, mas isso aqui eu estou passando porque numa outra encarnação aconteceu aquilo, ou tento fazer um diagnóstico, ou porque eu solicitei. Talvez sim, mas talvez não. Pode ser simplesmente uma consequência de algo que eu tenha feito nesta encarnação. No finalzinho da resposta, os espíritos fecham assim: se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creiais que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Então veja, os espíritos aqui, eles têm um esforço em não nos deixar místicos. Parece até, para quem está chegando agora na doutrina espírita, parece estranho, mas é recorrente nos ensinamentos dos espíritos a preocupação deles de que a gente não atribua tudo a coisas sobrenaturais ou a situações específicas, pré-determinadas.
Por quê? Porque algumas vezes nós nos condicionamos a algumas situações achando que tudo está escrito. Não, aconteceu assim porque é assim, aconteceu assim porque é assado. Não, às vezes está acontecendo e eu não estou conseguindo sair daquela situação complicada porque eu não estou me esforçando o suficiente ou porque eu estou me deixando conduzir para o caminho mais difícil. Então, é muito cuidado nós precisamos ter para não criar nenhum tipo de misticismo e de condicionamento mental dizendo que isto é assim, não tem como mudar porque está determinado. Quem sabe? Quem de nós tem acesso a esse conteúdo, né? Não é esse o objetivo. Imagina que nós estivéssemos aqui funcionando num movimento automático, quase como marionetes de uma condução maior que independe da nossa vontade. Não é assim. Então, os espíritos dizem e nos auxiliam ao entendimento de que algumas dificuldades realmente, né, a gente consegue perceber quando elas são insistentes, elas são para desafiar e para a gente poder evoluir, e aí a gente muitas vezes tem dificuldade de superar, mas outras tantas são situações que nós criamos, que nós nos atrapalhamos, ou que o meio e as nossas atitudes vão fazendo com que a gente enfrente, e não necessariamente uma programação que determinou as mínimas coisas. Obrigado, mano. Nós escolhemos as provas, escolhemos as principais, somos protagonistas da nossa existência, né? E Deus deixa que, através dos nossos méritos, da nossa transformação, é que a gente pode mudar o contexto dos acontecimentos. Daí, na questão 260, Kardec vai perguntar: como pode o espírito querer nascer entre gente de má vida? E os benfeitores vão responder que é necessário que seja posto num meio em que ele possa sofrer a prova que pediu. Mais ou menos aquilo que tu vinha dizendo antes, né, mano? Pois bem, é preciso que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, é indispensável que se ache em contato com gente dessa espécie. E na 260A, mano. Assim, se não houvesse gente de má vida na Terra, o espírito não encontraria aí meio adequado a certas provas? Essa pergunta é bastante interessante, né? Porque ele vai dirigir aos espíritos questionando. Então, quer dizer que é bom ter gente ruim, porque se não tivesse essas dificuldades, nós não teríamos as ferramentas de evoluir. E aí a resposta dos espíritos é uma pergunta. E seria isso de lastimar-se? Né? Seria isso um problema? E aí nós vamos entendendo no decorrer da resposta, e quando nós estudamos a progressão dos mundos, que isso é o ideal. E que quando nós vamos avançando em coletivo e nos transformando enquanto mundo, como é o caso agora, que nós estamos passando de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, as nossas provas vão mudar, porque nós estamos nos melhorando, né? Então, nos mundos felizes, nos mundos mais evoluídos, é justamente isso que acontece. A evolução já não se dá mais por provas que envolvem tanta maldade, tanta dificuldade em função do nosso egoísmo, do nosso orgulho. E aí quer dizer que a gente deu um passo nesse rumo. Então, o mal não existe aqui para que nós possamos exercitar e evoluir. O mal existe aqui porque ainda não somos evoluídos. E aí nos atrapalhamos e nós somos os geradores do mal, né? Que os espíritos também vão dizer que nada mais é que a ausência do bem. Quando nós preenchemos o espaço do nosso mundo com o bem, automaticamente se desfaz o mal. Mas nem todos podem estar na mesma vibe, aí nem todos podem estar nessa mesma vibração, nesse mesmo patamar de evolução. Sim, nem todos podem estar. E daí o que acontece? Quando há um momento em que não é possível mais se tolerar a insistência na maldade de poucos espíritos, esses são realocados em mundos que eles podem contribuir, que eles podem, enfim, continuar exercitando aquilo que eles precisam, e segue-se a evolução, a transição planetária, com aqueles espíritos que já têm condição de conviver e de continuar evoluindo, não precisando mais de tanta maldade. Então, o que nós esperamos é que as ferramentas para evoluir pelo sofrimento e pelas experiências do mal, diríamos assim,
ou da convivência com o mal, ou da ausência do bem, sinônimos, né? O ideal é que não exista mais essas condições, porque aí quer dizer que a gente deu um passo importante nesse processo e vamos continuar a nossa jornada com outras experiências que já não são mais tão doloridas assim. Obrigado, Emerson. Ju, dando sequência, então, Kardec pergunta na questão 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por sua escolha? Eu vou ler a resposta que os espíritos trouxeram aqui no livro. Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Então, o processo de despertamento do espírito, ele acontece desde a sua origem. Porém, lá, ainda muito simples e ignorante, ele conta com a assistência, então, de bons espíritos que vão lhe aconselhar. Então, nessa jornada inicial, até que ele tenha o seu livre-arbítrio bem desenvolvido, ou que ele comece a desenvolver o seu livre-arbítrio, e possa realizar, então, algumas das suas escolhas com consciência a partir do conhecimento que ele teve, que ele adquiriu, então, nas experiências vividas. E na sequência dessa questão, tem uma outra pergunta que diz assim: quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha que lhe cabe da existência corporal depende sempre, exclusivamente, de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Então, certa existência pode ser imposta, então, ao espírito quando, pela sua inferioridade ou má vontade, ele não se mostra apto a compreender o que poderia ser mais útil para ele numa existência. E quando vê determinada existência, então, ele que servirá para a sua purificação, digamos, e para o seu progresso do espírito, ao mesmo tempo lhe serve de expiação. Então, quando o espírito ele não toma as decisões mais certas ou decisões mais pertinentes ao seu adiantamento, às suas necessidades morais, é que Deus, então, as impõe como auxílio, né, no caminho, então, que ele vai trilhar numa nova experiência encarnatória. Obrigada, Ju. E quando nós falamos aqui em espírito, somos nós, as nossas escolhas, né, a nossa programação reencarnatória. Na questão 264, Kardec vai perguntar: o que guia o espírito na escolha das provas que queira sofrer? E os benfeitores vão responder que ele escolhe, de acordo com a natureza de suas faltas, as provas que o levem a expiá-las e o façam progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, a fim de tentarem suportá-las com coragem. Outros querem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosa, pelo abuso e o mau emprego que deles se possa fazer, e pelas paixões inferiores que uns e outros desenvolvem. Outros, finalmente, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Emerson, se
então alguns espíritos escolhem por provação o contato com o vício. Haverá aqueles que busquem por simpatia e pelo desejo de viverem num ambiente, num meio conforme os seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente aos seus pendores materiais? Veja que a pergunta, né, ela é muito inteligente. Kardec vai observar isso. Nós desencarnados na espiritualidade, observamos se a necessidade, se eu vejo como oportunidade reencarnar entre o vício, entre os prazeres materiais, se eu vejo isso como uma oportunidade de evolução e solicito, não poderia o espírito que quer essa situação, que é viciado, que tem essa tendência materialista mais exacerbada, pedir para, justamente pelo contrário, não para superar essas dificuldades, mas para aproveitar essas situações e se satisfazer materialmente? E os espíritos vão dizer que sim, que existe esse tipo de espíritos, mas que isso também identifica a pouca elevação moral desses espíritos. E que se permite, muitas vezes, porque nós temos o livre-arbítrio e podemos decidir sobre isso, só que esses prazeres são materiais, mas as consequências são nocivas ao espírito e agravam o seu sofrimento. E se permite algumas vezes que isso aconteça até que o espírito ele fique esgotado, não aguente mais essa situação e perceba o seu equívoco e mude a sua atitude e busque a sua transformação. Então, veja, nós, assim como encarnados também, nós somos livres para procurar uma situação ou outra. Nós podemos dedicar o nosso momento à leitura, à oração, às religiões, a essa roda de conversa, ao estudo, enfim. E nós também podemos dedicar o nosso tempo a fazer ou a produzir situações que nos tragam satisfação do corpo material, de prazeres, e que isso não engrandece o espírito, não nos impulsiona na evolução moral. Nós vamos enfrentar as consequências daquilo que nós fizemos. E esta percepção, ela é nossa. Quem vira essa chave somos nós. Nós somos os protagonistas. Nós tomamos as decisões. E algumas vezes é preciso, não é preciso, mas acontece que nós nos esgotamos, nós não aguentamos mais aquela situação, começamos a nos incomodar com aquilo que até determinado momento foi um prazer, e aí sim nós vamos tomar a iniciativa e a decisão de mudar. É uma caminhada individual. Nós podemos acelerar esse ponto, mas depende única e exclusivamente da nossa vontade, do nosso interesse nessa transformação, né? A 266, se me permite seguir aqui, Ju, o Kardec vai perguntar: não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? E aí os espíritos vão dizer que para nós pode parecer, mas logo que nós nos desligamos da matéria, logo que nós entramos no mundo espiritual, o nosso ponto de vista, a nossa maneira de pensar muda. Na verdade, ela não muda, ela volta à sua origem espiritual, que é quando nós estamos sem a influência do nosso corpo físico. E aí a gente tem a percepção exata do que nos faz bem, de como é que nós evoluímos. E aí, muitas vezes, nós escolhemos provas extremamente difíceis, que é quando nós observamos que aquilo vai nos fazer progredir de maneira mais rápida. E Kardec, nos comentários, ele compara isso como o doente que busca tomar o remédio mais amargo, mas que ele sabe que vai lhe curar mais rápido. E é isso que nós fizemos quando escolhemos algumas vezes a gente, inclusive, ao contrário de querer escolher provas muito leves, quando há essa consciência, e aqui se nós estamos fazendo essas reflexões, muitos de nós com certeza participamos com esse nível de lucidez das decisões que envolveram a nossa encarnação, nós, ao invés de escolher uma mais leve, nós escolhemos uma muito forte. E acontece também de a gente não conseguir executar porque exagerou na dose, né? Os espíritos nos falam sobre isso, e muitas vezes, quando nós analisamos a nossa vida, quando nós observamos o romance que envolve a nossa existência, a gente identifica mesmo algumas situações muito difíceis. O que nos faz transpor, continuar e ver fundamento para tudo isso é entender que, mesmo que tenha sido uma decisão minha, que agora eu não consigo acreditar que eu pudesse ter escolhido uma coisa tão difícil. Eu tenho tanta dificuldade nesse aspecto da minha existência, não é possível que eu tenha escolhido isso, eu posso pensar.
Mas é possível sim que eu tenha escolhido, porque eu não tinha a carne, não tinha o corpo, não tinha esta influência material me atrapalhando. Então, foco, fé, oração, persistência para transpor alguns obstáculos são fundamentais na nossa existência. E claro, também não podemos trabalhar no sentimento de culpa se nós não conseguimos, se nós não conseguimos voltar atrás para mudar algo de errado que a gente tenha feito ou algo que a gente não tenha conseguido executar muito bem, e acreditar que nós teremos nova oportunidade trabalhando naquilo que nós podemos agora para continuar a nossa evolução moral e tendo a certeza que nós poderemos ainda trabalhar, iremos sem dúvida nenhuma trabalhar para melhorar essa condição numa próxima existência ou nessa ainda, né? Sobre essa questão, acho que isso é mais ou menos o que trata, né? Nos dá clareza. É claro que as respostas são bem mais extensas, a gente está trazendo aqui de forma bem resumida, com todas as limitações que envolvem a nossa capacidade de transmitir também, né? Mas nossa ideia sempre nessa roda de conversa né, Ju, deixar o povo curioso aí para consultar a obra também, né? Poder ler as questões com calma, reler. Aqui a gente não traz todas as questões, algumas ficam no meio aí, elas não são trazidas em função do tempo e da estratégia que nós temos também de deixar os nossos queridos colegas aí, ouvintes, a pesquisar no Livro dos Espíritos, né? E o convite também para que possam se sentirem à vontade e procurar um dos trabalhadores e fazer parte do nosso grupo de estudos, onde todos nós, juntos, aos domingos, às 20 horas, né, esmiuçamos mais intensamente essa obra. Então. Ju, o espírito, né, ou seja, nós, podemos fazer a escolha das provas durante a vida corpórea? Ju, podemos. Algumas ideias, então, podem ser formuladas durante a encarnação e que podem ser aproveitadas, se elas estiverem de acordo, então, com as nossas necessidades espirituais. Mas, quando a gente chegar no mundo espiritual, a gente pode mudar de ideia, porque lá a gente consegue ver as coisas de outra forma, com mais clareza. E porque a gente está livre do corpo, né, da matéria, então, e tudo o que a matéria nos interfere, nos modifica. Algumas ideias, elas também podem surgir em momentos em que o nosso espírito fica parcialmente liberto do corpo, que é o que a gente chama durante o sono, desdobramento, né, ou também em sonho. Na sequência ali, temos a 267A, e a pergunta é a seguinte: não é de certo como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas? Será? E a resposta dos espíritos: indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Então, quando o espírito deseja, então faz escolha, né? Deseja escolher as riquezas ou os poderes, e isso é concedido ao espírito, e ele usa então na encarnação somente para proveito próprio, para satisfação interior, né? E individual, fica bem evidente o quanto ele é ainda muito inferior. E quando ele usa dessa oportunidade, né, para benefício da coletividade, fica bem evidente, então, o quanto ele já tem discernimento e o quanto ele já evoluiu. Tem um comentário nessa questão do espírito Miramês, não no Livro dos Espíritos, mas é um comentário que esse espírito faz, em que ele diz assim, que todas as escolhas são das almas, umas conscientes e outras inconscientes que necessitam de retificação. As conscientes escolhem medindo as suas necessidades,
e as inconscientes pelo estado em que elas se encontram. Então, tudo se dá conforme o nível evolutivo e a necessidade de cada espírito, de cada um de nós. Obrigado, Ju. Dando sequência a isso que tu vinha falando, na questão 268, Kardec vai perguntar aqui, se até que chegue ao estado de pureza perfeita, o espírito tem que passar constantemente por provas? E os benfeitores responderam que sim, mas não como nós entendemos, pois nós só consideramos provas as tribulações materiais. Ora, mesmo sem ser perfeito, o espírito que se elevou a um certo grau não tem mais provas a sofrer. Porém, sempre tem deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que nada tem de penosos, ainda que consistam em auxiliar os outros a se aperfeiçoar. Então, sempre até alcançarmos, né, uma condição, um grau de elevação, então teremos sim provas a superar. Na 269, Ju, o espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? A resposta diz assim: pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. O Emerson já falou um pouquinho sobre isso antes. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Então, antes de reencarnar, o espírito tinha conhecimento, então, do que gostaria ou do que deveria ser, mas durante a encarnação e por diferentes circunstâncias, acabou, digamos assim, se desviando da rota, né, ou do objetivo que era, e ao retornar para o mundo espiritual, tem a lucidez, então, de que a encarnação não foi tão proveitosa quanto poderia ser. E então ele aguarda por uma nova oportunidade. Da mesma forma, então, falou ali sobre o espírito que viveu na ociosidade. Então, ele deseja reencarnar novamente, então, de repente, pedindo maiores obrigações e provas para passar na próxima encarnação, como forma de compensar aquele tempo, aquela oportunidade anterior que ele teve, que ele não aproveitou. Na sequência, na 270, os espíritos foram questionados assim: a que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra? Como a gente já viu, que todos nós fizemos escolhas, né? Nós falamos, tu já disse antes, dos espíritos, mas somos todos nós, então nós fizemos muitas escolhas antes de reencarnar. E a vocação para determinada profissão está ligada a essas escolhas também, feitas quando nós ainda estávamos livres da matéria. Na profissão, no trabalho, a gente sabe que a gente tem uma baita oportunidade de aprimoramento moral e espiritual também. Porque lá, assim como na família, mas aqui a gente está falando especificamente sobre o trabalho profissional, a gente faz uso da palavra, a gente faz uso do exemplo. Então, a gente tem nisso uma oportunidade de, como o Sandro diz, de aumentar a nossa luz, de iluminar mais. Quando a gente começa a se aprimorar, a se melhorar e conseguir transmitir através do nosso dia a dia, da nossa convivência, isso, a gente acaba, de certa forma, semeando coisas boas, né, para que isso se multiplique com as pessoas com quem a gente convive. Então, respondendo a pergunta ali, sim, a gente faz algumas escolhas e a profissão está relacionada a elas também.
Obrigado, Ju. Agora eu lembrei de uma fala do Divaldo, ali quando se fala, né, que se notou o tempo perdido e se pede uma outra para reparar esse tempo perdido. E que não é tão simples assim, não é nós desencarnarmos e, né, imediatamente já termos outra oportunidade. Então, o máximo que podemos fazer, todas as oportunidades que pudermos aproveitar nessa existência, porque não é tão simples assim desencarnar e logo reencarnar. Emerson. Na 271, Kardec vai perguntar: no estado errante, na erraticidade, o espírito estuda as diversas condições nas quais poderá progredir. Como pensa realizar seu progresso, nascendo, por exemplo, aqui no livro diz entre os canibais, né, uma das tribos mais atrasadas no tempo de Kardec? Interessante também essa questão, né? Embora já não seja mais tão comum, mas ainda a gente sabe que alguns lugares aí do nosso planeta ainda existem tribos ainda muito primitivas, onde é possível também que possa haver esse tipo de costume, mas o que os espíritos vão dizer é que esses espíritos não são espíritos adiantados, e que eles são espíritos que se afinizam justamente com esse tipo de cultura ainda. Também é preciso lembrar que o início da nossa jornada não se dá no mundo de provas e expiações. Quer dizer, nós não começamos a encarnar em corpos animais, em corpos físicos, nesse tipo de mundo que nós estamos hoje. Nós começamos em um mundo primitivo, o qual a Terra já foi e já evoluiu para o mundo de provas e expiações e agora caminha para a transição para o mundo de regeneração. Então, um espírito que vem de um mundo primitivo, um espírito ainda menos evoluído, quando reencarna, pode ser um salto, inclusive, de cultura, de evolução, reencarnar numa tribo de canibais, por exemplo. Por quê? Porque ele vem de uma origem ainda muito inferior, mais animalizada ainda. E é um processo que envolve, Deus permite que nós vamos alcançando degrau a degrau na nossa escalada evolutiva. E se hoje nós já convivemos com algumas características mais dóceis, se nós estamos nos trabalhando para ser mais afetivos e fraternos com os nossos queridos, com os nossos vizinhos de planeta, vamos falar assim, entre nós já fomos muito mais rudimentares ainda, muito mais agressivos, muito mais primitivos. Então, é isto que acontece. São espíritos que estão em evolução, em uma caminhada que envolve, nesse momento, uma encarnação naquilo que para nós é o mais primitivo, mas que na escalada dos espíritos, durante esse processo, não é o primeiro degrau. Eles já estão aí alcançando um degrau adiante do início da caminhada. É um pouco mais complexo do que aquilo que os nossos olhos conseguem alcançar nessa existência. E aí a doutrina espírita ela vai nos explicar sobre essa progressão dos mundos e a evolução dos espíritos, estagiando em cada uma dessas fases e alcançando os próximos degraus pelo seu esforço. Então não é automático assim que liga um botãozinho, o espírito sai evoluindo e em tanto tempo ele chega em determinada condição, não. Alguns chegam mais rápido pelo bom uso que fazem do seu livre-arbítrio, porque escolhem o caminho do bem, e alguns de nós nos atrapalhamos mais do que os outros, buscando algumas satisfações puramente físicas e de sensações, e algumas vezes investimos na ignorância, no egoísmo, no orgulho, na maldade, e isso faz com que nós ficamos mais ou menos tempo em determinado estágio do ponto de vista das encarnações físicas, né? Então, é bem interessante poder conhecer a doutrina espírita no seu aspecto mais amplo e conhecer também o entendimento de como é que funciona a nossa evolução e a evolução dos planetas que são similares, né? Nosso planeta evolui, ele passa, por exemplo, quando nós falamos muito de provas e expiações para o mundo regenerador, não é o planeta que vai se transformando fisicamente e nós somos arrastados para essa transformação. Somos nós que vamos evoluindo, nos melhorando e, por consequência, o nosso planeta evolui. Mesmo que algumas vezes nos pareça que as coisas estão se perdendo e estão piorando, isso é um olhar muito limitado que envolve uma janela do tempo muito curta. Nós precisamos olhar para o nosso planeta
em décadas, em séculos, em milênios, e aí a gente vai observar uma evolução, quando o nosso olhar é muito mais amplo do que a nossa existência material, né? Obrigada, Emerson. Bom, meus queridos, então, nós concluímos, então, esse item desse capítulo, e para a semana que vem nós temos um outro item que também muito interessante, que vai falar das relações de além-túmulo. Então, fica o convite para o nosso grupo de estudos no domingo e para estarem conosco novamente na quinta-feira que vem. Para que possa deixar já o seu boa noite, eu peço para o Emerson deixar o seu boa noite já, Emerson. Boa noite, Ju. Boa noite, dupla de Jus. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos que nos acompanham, que nos assistem. É uma alegria muito grande esse momento, é com muita satisfação, sempre com o sentimento que os irmãos também manifestam de gratidão aos amigos que nos permitem executar esse trabalho, compartilhando conosco desse momento. Esperamos ter contribuído de alguma maneira e fica o nosso convite para que consultem as obras básicas da doutrina espírita, em especial o Livro dos Espíritos, com uma objetividade fantástica, com palavras esclarecedoras que, com certeza, todos nós podemos compreender e aceitar de uma forma, com uma fé raciocinada, de uma forma lógica e harmoniosa. Esperamos poder estar aqui ainda por muitas vezes. Uma boa noite a todos e uma boa semana. Ju. Eu quero concluir a minha participação hoje falando uma frase do Espírito Meimei. Ele diz assim: os enganos são inúmeros na terra, sendo sinal de volta dolorosa à mesma, com serviço redobrado e deveres multiplicados pela soma da ignorância. Comecemos agora a trabalhar o nosso interior. Então, estejamos conscientes do nosso dever, trabalhando pelo nosso bem e no bem comum. As mãos de Deus sempre nos auxiliarão. Agradeço a companhia de todos, agradeço a vocês, colegas queridos, que sempre trazem as palavras com tanto carinho, com tanto amor. Obrigada por essa oportunidade a Deus e gratidão sempre por essa oportunidade encarnatória, que façamos da nossa rotina, do nosso dia a dia, sempre as melhores oportunidades para a gente se conhecer e para a gente se melhorar. Um abraço em cada um e até a próxima roda de conversa. Possamos, então, estar amparados, envolvidos pelo amor, pela paz de Jesus. Gratidão a Bruna, ao Emerson, a Ju, e até uma próxima oportunidade. Gratidão a cada um de vocês que esteve conosco. Até! Sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo a paz.
com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz,